Bom, item 70, vamos falar agora um pouquinho sobre esse cisma católico do Ocidente, né? Eu comento, entre 1378 e 1417, a Igreja Católica esteve dividida em até 3 papas. Em 1378 foi eleito como Papa Urbano VI, que eu mostrei para vocês, que ele já vinha até, vamos dizer, torturando outros bispos, né? Como este se mostrou muito autoritário, os cardeais cancelaram a sua eleição e em um novo conclave elegeram Clemente VII. Esse passou a residir na cidade de Avignon, na França, enquanto Urbano VI residia em Roma. Bom, o de Roma já é sabido que era um papa que favorecia os seus parentes, não vendia cargo eclesiástico, era contra a simonia, mas começou a botar parentes em cargos importantes da Igreja Católica, exatamente para fortalecer poder. Os que discordaram dele, ele mandou prender, torturar, e ele mesmo dirigiu as torturas. Coisa desumana, né? Bom, agora então vai ter 2 papas, a partir de 1378. Um vai para Avignon, na França, onde estava protegido pelo imperador romano, né? Ambos reivindicando para si a verdadeira autoridade papal. E era uma coisa, porque eles tinham sido eleitos por bispos. Eram 2 papas ao mesmo tempo eleitos por bispos. Nós tivemos caso que tinha um papa eleito pelos bispos e outro papa eleito pelo imperador. Nesse caso agora não, são 2 papas eleitos pelo bispo, pelos bispos. E a coisa vai piorar, né? Nós estamos em 1378, vai chegar um período, a partir de 1409, que terão 3 papas, ok? O comentário prossegue. Em 1409, uma outra reunião na cidade de Pisa elegeu Alexandre V como 3º papa. Os papas excomungavam-se e elegiam cardeais da sua confiança para futuras eleições. Aí eu coloquei aí para vocês um quadro, para vocês terem ideia desse período, o que foi. Olha, eles já vinham de um período que eles chamaram de cativeiro babilônio da igreja, em que ele ficou por 66 anos, né? De 1304 até 1370, 66 anos que eles ficaram, vamos dizer, na França, por ordem do imperador. Aquilo já é chamado na história cativeiro babilônio da Igreja Católica. E agora já tem um papa eleito pelos bispos lá em Avignon também, que é esse Clemente VII. Aí botei aí uma tabela para vocês verem esse período que tinha 3 papas, e como nós vemos aí, vai acabar em 1417. Tá bom? Então o comentário abaixo diz: o cisma durou até 1417 e abalou a credibilidade da autoridade papal e da Igreja Católica. Nós sabemos que não tem como essa ser a Igreja de Jesus, mas historiadores acabam fechando os olhos para um monte de coisas, mesmo historiadores protestantes dizendo que essa era a Igreja de Jesus. Bom, coloquei aí abaixo também aquele historiador Monastier, que é um pastor valdense, que escreveu lá em 1846, ele escreveu também sobre esse período, naquela obra que eu já citei em alguns momentos para vocês, História das Igrejas dos Vales de Piemonte, uma obra de quase 500 páginas, contando história de muitas igrejas e mortes de pastores. Eu tenho extraído algumas histórias para vocês, mas para que fique bem claro para vocês que a quantidade de documentos que nós temos que deixa claro que existia uma igreja verdadeira fora da Igreja Católica, a quantidade de documentos é muito grande. E isso, irmãos, nós temos que falar, porque isso significa uma defesa da fé cristã. Porque, do contrário, você vai dizer que isso aí era a Igreja de Jesus.
cometendo todas essas mazelas. Então, um cristão verdadeiro que ama a verdade de Deus, ele jamais vai dizer que essa aqui é a igreja de Jesus. Não, essa daqui é a Babilônia apocalíptica, ou que veja até com outros olhos, mas a igreja de Jesus ela não é. Então veja o que Monastier diz. O grande cisma na igreja de Roma, que ocorreu em 1378 pela eleição de 2 papas, Urbano VI em Roma e Clemente VII em Avignon, não ocasionaram qualquer redução na perseguição. O inquisidor Borelli, tendo citado em vão todos os habitantes, aí vai começar a citar aqueles vales onde os cristãos estavam escondidos. Olha, Praiciniere, Argentiniere e o vale de Loice ao seu tribunal. Aprisionou um grande número. Por suas ordens, 150 homens valdenses foram levados para Grenoble, França, e queimados vivos. Olha, em meio a todo esse abalo político, já tinham as ordens dos inquisidores, eles estavam agindo. Então, eu digo até que algum tipo de redução ocorreu, porque na Inglaterra nós veremos que vai aparecer Anabatista se destacando como uma pessoa respeitada pelo rei. Mas, principalmente na França, os inquisidores vão continuar agindo normalmente, tá bom? Então, queimaram eles vivos, 150 homens, além de muitas mulheres, meninas e até crianças pequenas, todo o Vale de Loice. Então veja o que a Inquisição Católica está fazendo. Até crianças eram jogadas na fogueira. Quando eu digo para vocês que esse ódio contra as igrejas anabatistas não era um ódio normal, você vê pelo ataque às mulheres, né? A crianças. Isso não é normal. Normalmente, velhas, mulheres, crianças são respeitados, né? Vamos dizer, ataca exército contra exército. Ali os anabatistas não tinham exército, mas matar mulheres e crianças. Por quê? Porque essa é uma perseguição. Esses inquisidores, irmãos, eu tenho que ser claro com vocês, eles eram satanistas. Até porque eles eram os jesuítas, e os jesuítas, eu já disse para vocês, eu vou mostrar aí na história, mais de um papa chamou os jesuítas de satanistas. Porque, como eu digo, você colocar fogo no corpo de uma pessoa, torturar as pessoas das formas mais cruéis possíveis. Eu sempre cito aquele filme Coração Valente, aquele indivíduo sendo preso, né, numa máquina que esticava, né, os membros dele e causava grande dor, sendo enforcado. Aquela ali é uma tortura do tipo que a Igreja Católica fazia. Dentre outras. Uma das piores, eu falei para vocês, era aquela de dar marretada no pé da pessoa. O historiador prossegue. Nos vales de Argentiere e Franciniere, 80 vítimas, homens e mulheres, foram entregues para o poder secular. E tal era a determinação para puni-los que, em muitos casos, foram executados sem qualquer outra frase que não seja uma declaração geral de sendo criminosos famintos pelo santo ofício. Há evidências, escreve um autor católico, de que muitos acusados, pessoas, eram atiradas para a prisão apenas com o propósito de apreender suas propriedades. Acrescenta ele, isso é o que a Inquisição exigiu. Então, isso aqui é um trecho que eu estou tirando desse livro, né? Esse livro eu já publiquei para vocês no grupo, se quiser eu publico de novo. É um livro escrito em 1846, com 454 páginas. Ele conta, irmãos, dezenas de histórias de tortura, de matanças, histórias e mais histórias de perseguição dos católicos a essas igrejas dos vales franceses. Tinham igrejas dos vales italianos, dos vales suíços, né? Eram muitas igrejas escondidas nessa região, porque eram regiões frias,
e regiões mais escondidas, no fim dos vales, onde as cidades não se desenvolviam muito, as igrejas se ocultaram ali para viver, para sobreviver. Porque onde o exército católico tinha acesso direto, nos grandes centros, né, os anabatistas não podiam viver. E eu tenho mostrado como documentos desse Monastier e documentos... ele era um historiador valdense, tá bom? Mas eu mostrei para vocês mais de um historiador protestante que ele escrevia procurando igrejas fora da Igreja Católica, acreditando que eram igrejas protestantes antes de Lutero. E contaram a história deles. Só que, na verdade, eles estavam contando história de igrejas anabatistas, a igreja dos vales de Piemonte. Tá bom?